No capítulo 6 do livro de Tobias, começa a narrativa da viagem de Tobias junto com o anjo Rafael. Tobias não sabe ainda que está viajando na companhia de um anjo. Logo no fim do primeiro dia da viagem, a história conta que um peixe se agarrou ao pé de Tobias e que o anjo Rafael disse para que Tobias agarrasse o peixe e depois manda separar algumas partes e explica para Tobias que o fel, o coração e o fígado são úteis para remédio. Tobias fica intrigado com isso e pergunta, e depois o anjo Rafael lhe dá algumas explicações sobre o uso dessas partes do peixe na cura de uma doença que Tobias ainda não sabe que existe, que é a situação de Sara, que sempre que se casa o marido morre na noite de núpcias. Isso Rafael identifica como o ataque de um anjo, de um demônio, de um espírito mau, e também a cura da cegueira do pai de Tobias, Tobit. A colocação desse uso das partes do peixe como remédio nos leva para um outro livro sapiencial, o livro do Eclesiástico, também chamado Sirácida. O capítulo 38, dos versículos 1 a 15, tem referências muitíssimo importantes a respeito de médico, de farmacêutico, de medicamentos. Nós vamos encontrar aqui, entre outras orientações, recomendações, estas. Honra o médico, porque ele é necessário, de Deus lhe vem a sabedoria. O Altíssimo faz sair da terra os medicamentos e o homem sensato não os rejeita. O Altíssimo deu aos homens a ciência para que pudessem honrá-lo por suas maravilhas. Se adoeceres, roga ao Senhor e ele há de curar-te, e recorre ao médico, também ele o Senhor criou. Olha como que é a visão cristã da medicina. Em algumas outras culturas, em algumas outras religiões, a medicina é desprezada. Alguns porque têm medo de lidar com a natureza. Outros por um certo temor de que isso contrariaria. Talvez mesmo entre os judeus houvesse algumas pessoas que pensassem dessa maneira. Se Deus mandou a doença, é porque Deus quer castigar algum ato, Deus quer purificar, então não seria certo recorrer a remédios, recorrer a médico para curar da doença. Isso fica um pouco na linha de outras religiões que falam em karma. Essas religiões que pensam dessa maneira não buscam, ou pelo menos não seria muito coerente com a sua fé, buscar tratamento, porque acreditam que a doença que se vive é resultado de uma encarnação anterior, de uma vida anterior ou de algum ato da própria vida. Tem corrido muito nos nossos dias aquela ideia da retribuição imediata, uma certa ideia do aqui se faz, aqui se paga. E, então terminam não recorrendo à medicina, ao médico, ao tratamento, porque deve-se viver, é preciso viver aquela doença para pagar as consequências de alguma coisa que se fez antes. Não é a visão cristã. A visão cristã é que Deus deu inteligência para que o homem aprenda a usar a natureza para o bem. Desde as primeiras páginas do livro do Gênesis, se vê que Deus coloca o homem na natureza, dando-lhe ordem para que domine a natureza, ou seja, compreenda e utilize a natureza a seu favor. Por isso, na visão cristã, com essa colocação tão clara do capítulo 38 do Eclesiástico, é de que Deus deu sabedoria para que se conheça a natureza e o próprio Deus criou os produtos que existem na natureza e de onde se pode tirar remédio. Por isso é muito bonita essa última frase que nós vimos aqui. Se adoeceres, roga ao Senhor, quer dizer, reze pela sua saúde, mas não deixe também de procurar o tratamento. Né? O cristão não tem a posição, todo mundo vai morrer mesmo, então deixa correr a doença. Não, não é assim. A visão cristã é a de buscar os caminhos, né, para cumprir o mandamento. Não matarás. Isso inclui não prejudicarás tua saúde, nem prejudicarás a saúde do outro. Por isso que esse trecho do livro do Eclesiástico termina até dizendo de uma maneira muito incisiva:
peca diante de quem o criou quem não se submete ao tratamento do médico. Né? Desprezar o tratamento, desprezar a busca de cura é um pecado contra Deus, porque é um pecado contra a saúde, que é também um dom de Deus.